Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Amarildo Lourenço, sou professor de Direito nos cursos de graduação e pós-graduação da Fadvale. Eu sou também mestre em Direito, doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Sou também procurador municipal há mais de 25 anos, trabalhando diretamente com a administração pública, e aqui na Fadvale, onde eu trabalho, eu sou professor de Direito Constitucional, também na área do Direito Administrativo, do Direito Eleitoral e no Direito Municipal. Tenho toda a minha vida trabalhado na administração pública e com as regras de direito público, e é um prazer estar aqui junto com vocês. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Fadvale Online. Eu sou o professor Amarildo e hoje nós vamos conversar sobre licitações, princípios jurídicos e vedações. É o tema sobre o qual nós vamos conversar, portanto, na aula de hoje. Olha, as licitações públicas são procedimentos realizados no âmbito da administração pública com o objetivo de contratar serviços e obras, de promover alienação de seus bens ou efetuar aquisição de bens necessários ao seu funcionamento e ao cumprimento de suas competências constitucionais e legais. Bom, quando nós afirmamos que se tratam de procedimentos, então é uma sucessão de atos que se realizam no âmbito da administração pública, atos esses vinculados a preceitos legais, e que tem um objetivo determinado. A administração ela vai contratar serviços, pode ser um serviço de limpeza, pode ser um serviço de segurança em prédios públicos, pode ser um serviço de manutenção em aparelhos de ar-condicionado, enfim, qualquer tipo de serviço. Pode ser a contratação de uma obra, por exemplo, vai construir uma escola, vai fazer um calçamento, uma rede pluvial, construir um hospital, etc. Pode ser a aquisição de bens, eu vou adquirir merenda escolar, eu vou adquirir carteiras para as escolas, eu vou adquirir computadores para a repartição pública, e pode ser ainda a alienação de bens. Afinal de contas, a administração pode vender os seus bens quando forem inservíveis ou quando se tratarem de bens que foram apreendidos em atividades fiscalizatórias. Então, para realizar todas essas transações que mencionamos, a administração não pode agir segundo a vontade do gestor. É necessário que ela pratique uma série de atos que nós chamamos de procedimentos, e esses procedimentos, o conjunto deles, nós chamamos de licitações públicas. Muito bem, vamos lá. O objetivo, então, das licitações públicas é selecionar a proposta mais vantajosa a partir de critérios objetivos de julgamento e tendo em vista regras e princípios específicos das licitações ou princípios gerais aplicáveis à administração pública. Observe que o objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa. Talvez você pergunte, a proposta mais vantajosa é sempre aquela de menor preço? Eu respondo, normalmente sim, mas nem sempre. Às vezes, a administração pública se interessa pela proposta de melhor técnica. É lícito fazer isso? É lícito. O importante é que a definição do que sejam as propostas mais vantajosas seja muito clara dentro das regras da licitação. Observe que na definição, então, da busca da proposta mais vantajosa, eu trabalho com a ideia dos critérios objetivos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não pode se sujeitar o julgamento ali no processo licitatório ao subjetivismo do gestor público. É necessário que ele pré-estabeleça em um edital quais são os critérios que ele vai utilizar, critérios objetivos, para definir aquela que será considerada a melhor proposta. Isso a partir de regras e princípios jurídicos, evidentemente, que estarão sendo estabelecidos dentro daquele processo licitatório. Então, eu trago para vocês, vocês podem ler aí na tela comigo, o que diz o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Observe o que diz o texto da Constituição Federal. Diz lá assim, olha, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Observe o que diz, então, em síntese, o texto constitucional. Primeiro ele começa dizendo, ressalvados os casos previstos na legislação. O que eu posso, então, concluir a partir disso? Eu posso concluir que a regra estabelecida pela Constituição é a realização de licitação sempre que o poder público for contratar com particular. Essa é a regra, nós vamos chamar de regra geral. Entretanto, é uma regra que admite ressalvas, admite exceções. E essas exceções serão apenas, é o que diz o inciso 21 que você acabou de ler, serão apenas aquelas exceções estabelecidas em lei. Mais adiante a gente vai ter condição de lembrar a vocês quais são essas exceções rapidamente. São os casos de licitação dispensável, licitação dispensada e também são os casos de inexigibilidade de licitação. Bom, algumas outras conclusões prévias nós podemos estabelecer. Observe, olha, licitar então é a regra, não licitar é a exceção à regra. A segunda conclusão, as hipóteses de não licitação devem estar expressamente previstas em lei. E terceira, o princípio básico das licitações é a igualdade de oportunidades, ou seja, é preciso que todos os interessados tenham igual oportunidade de disputa dentro do processo licitatório. Bom, as licitações, elas têm algumas modalidades estabelecidas em lei. Você percebe aí, estamos expondo para vocês quais são essas modalidades que a lei apresenta. Eu tenho o convite, eu tenho a tomada de preços, eu tenho a concorrência, o concurso, o leilão e o pregão. Bom, rapidamente, as três primeiras modalidades que você viu, convite, tomada de preços e concorrência, essas três modalidades são definidas a partir dos valores envolvidos. Quanto mais alto o valor, mais complexa e difícil é a modalidade licitatória adotada. Se o valor é mais baixo, eu vou adotar o modelo ou a modalidade convite. Se o valor é um pouco acima, nós vamos adotar a modalidade tomada de preços. E se ainda mais alto, nós vamos adotar a modalidade concorrência. No caso de concurso, é uma licitação necessária e utilizada para a contratação de serviços artísticos, intelectuais e científicos. Não confunda com esse concurso a que as pessoas se submetem para conseguirem a nomeação em cargos públicos. Não, esse concurso aqui é no caso da contratação para um monumento, um projeto artístico, alguma coisa nesse sentido. O leilão é uma modalidade em que a administração ela vende algo que lhe pertence. Por exemplo, um bem inservível, aquele veículo que já não compensa mais a administração pública ficar reformando, ela quer vender, ela vende por meio de um leilão. E nós temos ainda a modalidade pregão, que é uma modalidade criada há algum tempo e que se destina à aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de diferenciação, de referências são amplamente conhecidos no mercado. Muito bem, nós vamos então tratar agora dos princípios jurídicos aplicáveis à administração pública, especificamente no trato da questão das licitações. Adianto para vocês que existem dois campos de princípios com os quais nós vamos trabalhar. Os princípios gerais da administração aplicáveis às licitações e os princípios específicos das licitações previstos na Lei 8666 e outras normas que se aplicam à espécie. Então nós vamos lembrando, em primeiro lugar, um conceito de princípio, você pode ver aí
conosco um conceito de princípios jurídicos. Observe que os princípios jurídicos são mandamentos nucleares de um sistema normativo, são ao mesmo tempo a base e o ápice do ordenamento jurídico, dando sustentação a ele, conferindo-lhe sistematicidade e sobre ele irradiando normatividade. Parece um pouco complexo ou complexa a definição do que sejam princípios jurídicos, mas nós vamos sintetizar da seguinte forma: olha, os princípios são o núcleo de um sistema jurídico. E você sabe que o núcleo não pode ser vulnerabilizado. É necessário que haja uma hipernormatividade, que as regras, as normas contidas no núcleo de um sistema sejam rigorosamente observadas sob o risco de colocar ou vulnerabilizar todo o sistema jurídico. Então, os princípios são muito importantes, eles são supernormativos e a sua inobservância ela é insuportável dentro de um sistema jurídico. Nós vamos ver, então, alguns princípios jurídicos gerais aplicáveis à administração pública e que também são aplicados, obviamente, nos processos licitatórios. O primeiro deles é o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade para a administração pública representa que ela não pode fazer nada que a lei não estabeleça. O gestor público não age segundo a autonomia da sua vontade. Ele age apenas segundo aquilo que a lei lhe possibilita fazer. Eu quero destacar, todavia, com você, que a ideia de legalidade ela é mais ampla do que a maioria das pessoas tem falado. Na verdade, nós temos superado a ideia do princípio da legalidade. A legalidade hoje está atrelada à ideia de justiça. Está muito mais vinculada também à questão dos princípios jurídicos aplicáveis. Então, não se trata apenas da legalidade em sentido estrito. Pode ser que a lei contenha um dispositivo que ofende princípios constitucionais, que ofende valores previstos no nosso sistema normativo. Então, apesar de estar previsto em lei, essa disposição é inaplicável, porque ela não goza de efetiva normatividade e, portanto, aplicar o princípio da legalidade pode representar, por mais paradoxal que pareça, descumprir uma disposição legal. Outro princípio, você pode ver novamente, é o segundo princípio da nossa lista, é o princípio da impessoalidade, também conhecido como o princípio da finalidade. Olha, é por causa deste princípio da impessoalidade que os critérios de julgamento nas licitações públicas devem ser critérios objetivos, porque não é aceitável, não é suportável que a escolha do fornecedor, a escolha da empresa contratada, da empreiteira, do prestador de serviço, do fornecedor de merenda escolar, não é possível que essa escolha se dê a partir da vontade exclusiva do gestor. É insuportável que haja predileções pessoais, que o gestor escolha a partir daqueles que sejam seus correligionários ou os seus preferidos em termos pessoais, não. O princípio da impessoalidade, ele veda que escolhas em processos licitatórios se dê a não ser por meio de critérios objetivos, como nós temos falado. O terceiro desses princípios gerais aplicáveis às licitações públicas, você pode ver aí, o terceiro deles é o princípio da moralidade. Bom, a moralidade tem a ver com a disciplina interna de funcionamento da administração. A moralidade tem a ver também com a ideia de honestidade, de decência, de lealdade, de confiabilidade, de confiança. Para além da questão da honestidade, não é dado ao administrador público nos processos licitatórios agir de maneira astuciosa, de maneira leviana, tentar sempre levar vantagem indevida, imoral, em cima do fornecedor, em cima do particular, em cima de quem quer que seja. É necessário um comportamento probo, honesto, decente, a partir de um comportamento que é justificavelmente esperado do gestor dentro dos processos licitatórios. O quarto princípio, que você pode ver aí também na nossa listagem, é o princípio da publicidade. Ora, uma frase que eu gosto de utilizar, que diz assim: a administração pública não basta que seja
para o público, é necessário que ela seja em público. A transparência hoje é algo absolutamente necessário e nos processos licitatórios não poderia ser de outra forma. É por essa razão que as sessões realizadas por comissões de licitação ou em pregões públicos, ali com o pregoeiro ou pregoeiro e sua equipe de apoio, essas sessões têm que ser públicas. Observe, entretanto, que isso não quer dizer que todas as reuniões de trabalho de comissões de licitação, por exemplo, devam ser públicas. Pode ser que uma reunião de trabalho, para que melhores soluções sejam alcançadas, se dê apenas com os membros da comissão. Porém, todas as deliberações, todas as decisões deverão ser necessariamente publicadas, não apenas para dar conhecimento aos licitantes, mas para dar conhecimento a toda a população. E o quinto princípio da nossa listagem que estamos apresentando, princípios gerais aplicáveis às licitações, está o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele é bipotencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se aplica tanto focado nos resultados quanto nos meios. E aí, cabe uma observação importante com relação às licitações públicas. Pode ser que o princípio da eficiência aponte para a desnecessidade de contratar o serviço. Eu estou falando do quê? A administração pública, ela tem condição, às vezes, de ela mesma realizar de maneira direta o serviço, sem necessidade de contratar o terceiro. Ao realizar de maneira direta, de repente ela o faz de maneira mais eficiente, com maior qualidade, com maior competência e com menores custos. Nesse contexto, terceirizar seria um prejuízo de toda sorte. Nesse caso, o princípio da eficiência aponta, portanto, para a não realização da contratação. Então, é um princípio importantíssimo que deve ser também observado nos processos licitatórios. O próximo princípio é o princípio da motivação. O princípio da motivação. Motivar um ato administrativo é apresentar as razões de fato e de direito que justificam a prática do ato. Na aplicação de licitações, isso é indispensável. Primeiro, nenhum processo licitatório pode ser iniciado sem que haja uma justificativa para a contratação daquele serviço, daquela obra ou para a aquisição de determinados bens. Já começa aí, então, o princípio da motivação. Aplique-se também numa situação como essa que eu quero ilustrar com vocês. Chega-se à conclusão que não é caso de licitação, é um caso de dispensa de licitação. Tá bom. Para que haja dispensa de licitação, é necessário que ocorra alguma das hipóteses listadas no artigo 24 da Lei 8666. Então eu vou dizer, por exemplo, que ocorreu uma situação de emergência a partir de um quadro de calamidade, que pode ser uma enchente, pode ser uma tromba d'água, uma grande ventania, etc. Ora, as justificativas apresentadas, que nós chamamos aqui de motivos, apresentadas por meio da motivação, devem, primeiro, corresponder aos fatos, segundo, devem ensejar de fato aquela contratação direta. No exemplo dado, caso de emergência, há uma outra situação a se considerar. Se eu contrato por emergência empresas porque houve uma grande cheia na cidade, uma grande enchente, ocasionando perdas de vida, vulnerabilização da saúde das pessoas, etc. Nesse caso, é preciso que eu só possa contratar serviços que se relacionem a essa necessidade. Eu não vou aproveitar o ensejo para trocar o carro de luxo que atende ao gabinete do prefeito a partir desse tipo de justificativa. É a chamada teoria dos motivos determinantes. Então, a motivação é um outro princípio fundamental aplicado também no âmbito das licitações públicas. Mais um princípio que nós temos é o princípio da isonomia, que busca o tratamento igualitário entre os interessados, os licitantes, aqueles que têm interesse em contratar com a administração pública. Atenção! Tratar isonomicamente, entretanto, não significa que eu não possa estabelecer critérios técnicos, critérios que visam aferir a solidez econômica da empresa, e outros critérios para que a administração tenha certeza de que a pessoa está qualificada para ser contratada. Estabelecer critérios assim não ofende a isonomia, não ofende a busca da igualdade, ao contrário, visa justamente atender a esse princípio a partir da escolha daquele que de fato for o mais qualificado.
E o último princípio que nós queremos mencionar nessa listagem que nós apresentamos para vocês é o princípio do procedimento formal. Olha, as licitações devem se dar em processos licitatórios devidamente autuados, com as suas folhas numeradas e rubricadas, em sequência cronológica. Enfim, é absolutamente fundamental que haja a observância de procedimentos formais, de formas pré-estabelecidas, para que haja segurança daquilo que se faz. Atenção! É sempre bom fazer a seguinte ressalva: o excesso de rigor formal, entretanto, não faz parte desse conjunto. O excesso de rigor ou rigorosismo formal pode muitas vezes levar à violação dos princípios sobre os quais acabamos de falar. Então é necessário ponderar, no caso concreto, qual dos princípios deve ser efetivamente apresentado. Bom, para além desses princípios gerais aplicáveis à administração pública, eu tenho também princípios específicos da administração pública, ou princípios específicos das licitações públicas, melhor dizendo. O primeiro deles é o princípio da sigilosidade da proposta. Observe, a lei obriga que todas as propostas sejam sigilosas até o momento de sua abertura em sessão pública, não podendo ninguém conhecer o seu conteúdo, exceto o próprio licitante que as apresentou. A violação desse dever de sigilo é crime previsto no artigo 94 da Lei de Licitações. Uma pergunta a ser feita: mas por que essa ideia ou essa imposição da sigilosidade das propostas? Veja bem, imagine que haja algum gestor mal intencionado, criminoso mesmo, que tenha algum tipo de relação promíscua, indevida, com algum particular. Se a ele fosse dado o direito de conhecer previamente a proposta das pessoas, ele abriria, não é? Ligaria eventualmente para um outro interessado e diria: olha, a empresa tal apresentou uma proposta aqui de R$ 99.900. No outro dia, dentro do prazo, obviamente, essa pessoa que recebeu o telefonema poderia apresentar uma proposta 1 centavo mais barata e assim venceria a licitação. É para evitar situações como essa aqui exemplificada e diversas outras, é que a lei estabelece não apenas a obrigatoriedade da sigilosidade das propostas, mas também estabelece como crime o devassar esse sigilo de propostas estabelecidos em lei. O outro princípio jurídico específico é o princípio da vantajosidade. Você vê aí como que a gente descreve esse princípio da vantajosidade. Diz assim, esse princípio tem a ver com o objetivo da licitação, que é justamente obter a proposta mais vantajosa para a administração. A proposta mais vantajosa pode ser, e geralmente é, aquela de menor preço, ou aquela de melhor técnica, ou aquela que concilie técnica e preço. No caso de concessões e permissões, podem ser considerados ainda outros elementos para se aferir a proposta mais vantajosa, como o menor preço da tarifa. No começo dessa aula já disse a vocês que quando se busca a proposta mais vantajosa, geralmente é a de menor preço, mas nem sempre. A administração deve se resguardar, porque nem sempre aquele fornecedor que apresenta o menor preço tem o melhor serviço, a melhor obra, o melhor objeto, o melhor bem para ser fornecido. E aí pode ser um barato que se torna caro. E nesse caso, o princípio da economicidade, que também é um princípio que pode ser aplicado no caso, ele acaba sendo violado, acaba sendo não atendido. Observe então que eu tenho aqui critérios de julgamento, na verdade, estabelecidos, que são o de menor preço, o de melhor técnica ou de técnica e preço. Eu poderia acrescentar ainda, no caso dos leilões, o maior lance ou maior oferta. E a ressalva que fazemos, a observação que fazemos, é que no caso de concessões e permissões, que são regulados por uma lei própria, a Lei 8987 de 1995, eu posso ainda estabelecer outros critérios, como maior valor de outorga ou menor preço de tarifa. Eu vou fazer uma licitação, uma concorrência para o transporte coletivo urbano de passageiros, eu posso dizer que será vencedor
ou vencedora a empresa ou a proponente que apresentar o menor valor de tarifa a ser pago pelos consumidores ou usuários do sistema de transporte coletivo. Outro princípio específico é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Estou lembrando a você que nos termos do artigo 41 da Lei 8666 de 93, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. A gente diz então, a partir disso, que o edital é a lei interna da licitação. O edital é a lei interna da licitação. Mas observe, pode ser que o edital contenha alguma disposição abusiva. É crível e é possível, e se tem verificado a previsão em editais de cláusulas, de condições, de itens que estabelecem regras que frustram ou potencialmente frustram o caráter competitivo do certame, que criam obrigações excessivas para os disputantes ou trazem regras irrelevantes para aquele objeto. Nesse caso, o edital não será cumprido, porque acima do edital, acima do instrumento convocatório, está a lei. Entretanto, uma vez que o edital esteja de acordo com a lei, as suas regras devem ser rigorosamente cumpridas. É claro que eu vou aplicar aqui o princípio do formalismo moderado, sobre o qual acabamos de falar. O excesso de rigor formal, quando leva a prejuízos à administração, deve ser considerado. E eu tenho que aquilatar em cada caso, pela técnica da ponderação de princípios, naquele caso concreto, aquilo que vai ser mais relevante para a administração. Um outro princípio específico que nós queremos apresentar é o princípio da objetividade do julgamento. Observe que desde o começo desta aula, nós temos falado sobre a necessidade de que os critérios de julgamento sejam objetivos. Por quê? Porque o princípio da objetividade do julgamento é um princípio específico contemplado na própria lei de licitações. Observe que, conforme aí projetado para você, que em razão do princípio da impessoalidade, sobre o qual já falamos, aliás, o julgamento das licitações não pode se basear em critérios subjetivos da comissão de licitação ou do pregoeiro, e nem do gestor, mas deve estar fundamentado em critérios objetivos previamente estabelecidos no edital e amplamente divulgados. Ainda que se adote o critério técnico no julgamento, a definição da melhor técnica deve se lastrear em bases objetivas. Eu começo com um exemplo, uma ilustração. Vamos imaginar que a administração pública vai fazer uma licitação para contratar uma agência de publicidade. E é o tipo de contratação que não pode ser no menor preço, porque vai envolver um trabalho técnico, artístico, científico, publicitário, jornalistas, etc. Enfim, não é uma questão que se resolve apenas no menor preço. Tá. Então eu vou estabelecer critérios técnicos. Ótimo, sem problema. Aí eu coloco assim no edital: será dada a pontuação determinada lá para aquela agência que tiver a melhor concepção dentro dos objetivos da administração. Observe que se trata de uma regra muito geral, generalizante, e que vai entregar à licitação um subjetivismo muito grande para saber se a concepção da campanha feita pela disputante, pelo licitante, está de fato antenada, está de acordo com as perspectivas da administração. Então é necessário que haja um desdobramento dessa regra e se diga com clareza, de maneira objetiva, quando é que eu vou considerar que a campanha proposta ou o trabalho proposto está de acordo com as perspectivas da administração. Então a objetividade do julgamento é um outro princípio fundamental para que a gente prossiga no processo licitatório. Um outro princípio específico que você vê aí é o princípio da competitividade. Ora, a lei de licitações veda expressamente aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos convocatórios cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio do licitante ou qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto a se contratar. Ouça. Por vezes, editais de licitação contêm regras tão restritivas
que apenas a empresa A vai conseguir atender. Quando isso acontece, se está diante da violação do princípio da competitividade, porque eu estou colocando no edital regras que frustram o caráter competitivo, que afasta empresas idôneas, empresas aptas a prestar com qualidade, bom preço o serviço, porque de repente eu fiz exigências descabidas, muito onerosas, excessivas, que apenas uma determinada grande empresa poderá atender. Regras desse tipo são violadas por causa do princípio da competitividade. Eu tenho ainda mais um princípio, que é o princípio da adjudicação compulsória. Por esse princípio da adjudicação compulsória, ao vencedor, eu devo adjudicar ao vencedor o objeto e impede que a administração, concluído o procedimento licitatório, atribua seu objeto a outrem. É claro, se a empresa venceu aquela licitação para aquele objeto, eu só posso executar aquele objeto com aquela empresa. Mas atenção, isso não quer dizer que após concluído o processo licitatório, a administração não possa revogá-lo por razões de interesse público, ou não possa anulá-lo quando descobre ao depois, posteriormente, portanto, que há vícios no procedimento. Então eu posso trabalhar com revogação, eu posso trabalhar com anulação, mesmo depois de concluído o processo licitatório, com a seguinte ressalva: é necessário que haja o amplo direito de defesa em favor dos interessados. Bom, vedações. Quanto às vedações estabelecidas aos gestores públicos ou no âmbito da administração, está, em primeiro lugar, a vedação de cláusulas restritivas do caráter competitivo do certame. Ou seja, o que se veda é a chamada licitação direcionada. Isso não quer dizer, todavia, que eu esteja proibido de trazer exigências técnicas ou econômico-financeiras indispensáveis à qualidade e segurança do produto, da obra ou do serviço. É correto, é justo, é legítimo, é lícito estabelecer critérios técnicos, exigir que a empresa prove a sua qualificação técnica, que a empresa prove que tem saúde econômica e financeira para começar uma obra que vai durar 3, 4 anos. É claro que eu posso exigir. É correto exigir que ela prove que não deve o fisco? É correto exigir. Entretanto, isso não pode ser de caráter tão restritivo e tão oneroso. Uma outra vedação que se estabelece são as preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, vedada ainda qualquer outra circunstância impertinente ou relevante para o específico objeto do contrato. Ou seja, o que eu não posso é dizer: eu vou fazer uma licitação para merenda escolar aqui em Governador Valadares ou em qualquer outra cidade e estabeleço assim: bom, eu só vou contratar empresas desta cidade, eu só vou contratar empresas daquela cidade. Observe então, eu não posso estabelecer no edital nenhuma restrição em razão da sede ou domicílio da empresa. Eu não posso então dizer que só vou contratar para o fornecimento de merenda ou qualquer outra coisa uma empresa sediada na cidade A ou na cidade B. É algo que eu não posso fazer, a não ser que haja uma justificativa para isso. Por exemplo, faz parte da merenda o fornecimento diário de pão fresco. É claro que eu não vou contratar uma padaria situada a 200 quilômetros de distância da cidade, porque o pão não chegará fresco. A questão de assistência técnica. Eu preciso contratar, então, uma empresa que me preste assistência técnica no prazo de 2 horas no máximo, porque, por exemplo, pode ser na área de informática. Se a empresa não tem, pelo menos, uma subsede na cidade, isso realmente condiciona a que ela não possa ser contratada. Muito bem. Bom, uma outra vedação é o tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, vedações de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, a não ser no caso de empate em que eu possa dar preferência aos bens e serviços produzidos no país. Muito bem, observe que trata-se de uma vedação que admite, portanto, aqui alguns temperos, como se fala, uma mitigação, uma vedação que se aplica
menos nas hipóteses mencionadas aqui nesse último slide que você viu, ou seja, no caso de empate entre empresas brasileiras e estrangeiras, em que eu tenho que dar preferência a produtos e serviços produzidos no país. Uma outra vedação que nós temos é quanto à participação do autor do projeto básico ou executivo na licitação, a não ser como um consultor, né? Muito bem. Nesse caso, do autor do projeto básico ou executivo, quem elaborou o projeto básico não pode ser contratado depois para executar o serviço. O projeto básico é aquele que traz as linhas mestras da obra ou serviço que se vai executar. Se foi ele que fez o projeto, lá adiante ele não pode ser contratado para ser o executor do trabalho. Há ainda a mesma vedação com relação à empresa que isoladamente ou em consórcio também tenha sido contratada para a execução do projeto básico. E ainda uma outra vedação, no âmbito que estamos falando agora da participação de pessoas, é a vedação de que servidor ou dirigente do órgão licitante também, ele não pode também participar do processo licitatório. E por fim, eu quero mencionar aí com vocês as 3 últimas vedações sobre as quais queremos falar. Estão aí projetadas para você ver. A primeira delas, o fracionamento do objeto, com o objetivo de burlar a modalidade licitatória. Depois, a contratação direta fora das hipóteses legais. E terceiro, indicação de marca, sendo que marca de referência é permitido. Vamos lá. Então, a primeira dessas vedações é o fracionamento do objeto com o objetivo de burlar a modalidade licitatória. Ora, eu disse há alguns minutos para vocês que a definição da modalidade convite, tomada de preços ou concorrência depende do valor envolvido. Eu não quero fazer concorrência porque é muito longa, é muito difícil, não quero fazer tomada de preços porque exige uma série de procedimentos, eu quero fazer convite. Ah, mas a minha compra é de móveis e vai dar 500 mil, então não pode ser convite. O que eu faço? Eu faço várias compras de 80 mil. Esse fracionamento de objeto, para fim de burlar a modalidade licitatória, está proibido. Eu posso fracionar o objeto? Posso fracionar o objeto, desde que eu mantenha a maior licitação possível para poder contratar o objeto. A outra vedação é a contratação direta fora das hipóteses legais. As hipóteses legais de contratação direta são licitação dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação, segundo a descrição da lei a respeito disso. Qualquer contratação direta fora dessas hipóteses estará violando uma vedação legal. E, por fim, é proibida a indicação de marca. Você não pode fazer uma licitação para contratar ou comprar a caneta da marca X. Não pode ser. Você pode dizer que é uma caneta esferográfica com a ponta de tal forma, com o tubo transparente, com a tampinha azul. Você pode dizer, você pode descrever, né, com uma certa cautela. Você não pode indicar marca. Agora você pode usar como referência uma determinada marca. Você pode dizer caneta do tipo tal. Você pode dizer um outro tipo de aparelho similar ao tal. Isso pode. O que você não pode é estabelecer a marca no edital de licitação, enfim, na contratação que você vai fazer por meio de licitação. Então, nos vemos numa próxima aula. Foi um grande prazer estar com vocês.